Saudações! Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Janela de Integridade. Meu nome é Kátia Mussá e serei sua companhia nos próximos 30 minutos. A acessibilidade e a existência de infraestruturas inclusivas nos espaços públicos é uma das principais barreiras das pessoas com deficiência, que representam 2,7% da população moçambicana. Mesmo com a aprovação do Decreto 53/2008, que regula a construção e manutenção de estruturas que permitam acesso, circulação e autonomia das pessoas com deficiência física ou mobilidade condicionada, a inclusão ainda é uma miragem, principalmente quando se trata de acesso aos sanitários públicos. Está plasmado no Decreto 53/2008, capítulo 2, número 11, a linha A, que um dos quartos de banho, quer para o sexo masculino, quer para o sexo feminino, deve ter medidas mínimas de 2,2 por 2,2 metros, permitindo o acesso para ambos lados da sanita. Nesta cabina, é obrigatória a colocação de barras de apoio bilateral rebatíveis na vertical e a 0,70 metros do pavimento. Pavimento este que deve oferecer condições de boa aderência. Numa investigação que durou 2 semanas, repórteres do Media Lab visitaram 30 sanitários públicos a nível da cidade e província de Maputo. E a situação é alarmante. Nenhum deles oferecia condições mínimas para suprir com as necessidades de uma pessoa com deficiência física ou mobilidade condicionada, tal como prevê a lei. Veja a seguir histórias que refletem o impacto do incumprimento das políticas de inclusão no dia a dia das pessoas com deficiência. A percentagem de sanitários públicos inadequados em Moçambique exacerba desigualdades pré-existentes e atinge os grupos sociais mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, de forma mais severa. Uma investigação do Media Lab em 5 províncias, feita em parceria com a rede de jornalistas comunitários criada no âmbito do projeto Coragem, mostra que apenas 1 em cada 10 sanitários públicos oferece mínimas condições para cadeirantes, que vão desde a colocação de rampas e uma estrutura de apoio no interior do sanitário. Segundo os dados arrolados, só na cidade de Maputo, um sanitário público está para 37.585 habitantes, o que dá a ideia de uma corrida pelos sanitários. A questão que se coloca é se pessoas com deficiência estariam contempladas nessa equação. As histórias que se seguem são de pessoas que, para além da deficiência física, deparam-se com a deficiência social, a falta de inclusão em Moçambique. Os mesmos partilharam suas histórias e experiências, que, por sinal, refletem a situação de todos os moçambicanos nas mesmas condições. Comecemos com Paulo Singh, jornalista de profissão e que convive com a paraplegia há 16 anos. Todos os dias que sai de casa, tem de rezar para não ceder às imposições do corpo. As necessidades, quer menores, assim como maiores, devem esperar, pois usar um sanitário público é uma tarefa quase impossível para ele e 150 mil pessoas com deficiência motora no país, 2,5% do número total de moçambicanos com algum tipo de deficiência. Os sanitários que existem sequer dispõem de corrimãos, isso se for descontada a imundície que virou regra em praticamente todos eles. Essa é a realidade de tantos outros moçambicanos e de Paulo. Um fato que parece mais com falta de interesse do que de meios, diz Paulo, quase indignado. Paulo, tal como outros cadeirantes, prefere ignorar a presença de sanitários públicos, já que os poucos que existem na capital não lhes servem para nada.
Carolina Francisco, de 38 anos de idade, é o exemplo da impossibilidade no acesso aos sanitários públicos na cidade de Maputo. Ela chegou a contrair infecção urinária. Por conta de eu estar a usar um sanitário de escola, acabei ganhando infecções urinárias. Então, daí, com a ajuda do meu médico, ele sugeriu-me que eu não devesse, que eu não usasse os sanitários públicos, mas que caso eu esteja numa situação em que eu esteja num sítio com sanitários públicos, que eu tente usar, eu procuro um meio termo de usar a algária. À semelhança de Paulo, Carolina diz que a raiz do problema é intrafamiliar. Mesmo dentro das casas, a porta da casa de banho tem tendência a ser menor. Então, as pessoas ainda têm essa tendência de hoje, mesmo sendo uma nova construção, de fazerem portas menores para o acesso à casa de banho. Quando não consegue encontrar um sanitário em condições para satisfazer as suas necessidades biológicas, a solução é: se não tens opção, a opção vai ser mesmo fazer xixi na calcinha. Não tens outra alternativa. Vais fazer o quê? Com distintos nomes e histórias, esta vida de obstáculos para usufruir de tratamento igual é uma constante para 727.620 pessoas com deficiência, que representam 2,5% da população moçambicana. Assim detalha a compilação do Media Lab, que constatou a violação do Decreto 53/2008, de 30 de dezembro, nos seus artigos, que considera que: Artigo 5. Rampas. Número 2. As rampas devem ter uma largura mínima de 1,5 m, uma inclinação máxima de 6 graus e a extensão máxima de um solanço de 6 metros. Artigo 13. Instalações sanitárias de utilização geral. Um dos quartos de banho, quer para o sexo feminino, quer para o sexo masculino, deve ter medidas mínimas de 2,20 m por 2,20 m, permitindo o acesso para ambos os lados da sanita. Nesta cabina, é obrigatória a colocação de barras de apoio bilateral rebatíveis na vertical e a 0,70 metros do pavimento. Artigo 20. Infrações e penalizações. Sem prejuízo da penalização, das infrações constantes dos códigos, posturas e outra legislação aplicável, a construção de edifícios ou outras instalações de sistemas de serviços públicos sem os dispositivos técnicos previstos no presente regulamento é punida. A linha A. Com multa de 8.000 meticais a 80.000 meticais na cidade de Maputo e nas cidades capitais de províncias. A linha B. Com multa de 4.000 meticais a 40.000 meticais nas restantes cidades e vilas. A linha C. Com multa de 2.000 meticais a 20.000 meticais nas outras povoações ou localidades. Número 4. Compete à Inspeção Geral de Obras Públicas instaurar os processos aos infratores, aplicar e cobrar as multas. Este é o modelo recomendável de portas de sanitários públicos que incluam pessoas com deficiência, segundo o Decreto 53/2008, em que a sua largura deve ter no máximo 1 metro de comprimento para permitir o acesso ao seu interior. A altura da fechadura deve estar a 0,70 metros do chão e com ausência de degraus, para permitir que os cadeirantes possam aceder com facilidade. Este regulamento aplica-se igualmente à colocação de rampas em que não pode ultrapassar os 30 graus, ou seja, 6% da sua inclinação, para evitar a queda dos cadeirantes. Note-se, o cumprimento deste regulamento está a cargo da Inspeção Geral de Obras Públicas. A questão da inclusão é transversal e já foi palco de debates envolvendo associações que lutam pela inclusão de pessoas com deficiência, como é o caso da Demo. Em conversa com Farida Gulamo, presidente da Associação dos Deficientes de Moçambique, foi visível o inconformismo por parte da dirigente. Para Farida, não é admissível que uma lei outorgada em 2008 até 2022 não tenha sido implementada. Este regulamento nunca foi na totalidade implementado. Ele tinha um período de vida que, após esse período, o Ministério das Obras Públicas devia criar mecanismos para o seu controle e poder aplicar sanções para quem não cumprisse. Farida acredita que a maior barreira a ultrapassar é a psicológica. Enquanto não houver ações concertadas entre sociedade civil,
organizações de pessoas com deficiência, organizações de pessoas que não têm deficiência a trabalharem juntas, continuará a existir muita exclusão. A lei é clara, não obstante, carece de pessoas que a cumpram. Sobre o assunto, o técnico da Inspeção Geral de Obras Públicas do Ministério de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Luiz Vicente, limitou-se a afirmar que a instituição está ciente dos atropelos ao Decreto 53/2008. Este é um desafio. A inspeção está ciente que nem todas as instituições a esta altura conseguiram cumprir com isto, mas estamos sempre em cima dos assuntos, de modo que possamos ter uma abrangência maior em termos de construção de dispositivos nos edifícios. Outro sim, assume a existência de lacunas a nível do Ministério no qual é inspetor. E imaginem só o desafio que existe dentro da inspeção ter que alocar um inspetor para cada obra. Isto seria quase impensável. Agora, a tarefa da inspeção é verificar as obras. Poderemos não ter capacidade para ver todas de uma vez, mas iremos ver uma e outra em função da programação que fazemos. O decreto faz menção igualmente às multas que deverão ser praticadas contra os infratores. No entanto, o inspetor sublinhou que a multa não é a solução, contrariando o decreto. Para além da multa, que é uma ação de último recurso, nós efetivamente nos focamos em que as instituições garantam a inclusão deste dispositivo nos seus projetos. Porque, por mais que tenhamos uma situação de multa, se o dispositivo não estiver incorporado no projeto, depois vai dar como resultado a construção da infraestrutura já com o dispositivo adaptado, a multa em si não vai resolver isto. Para o jurista do Observatório Moçambicano para a Deficiência, Ricardo Moraes, o decreto não passa de uma utopia. Este decreto, na minha opinião, não passa de uma lei de letra morta. Estão previstas multas lá para quem não cumprisse com o decreto. Mas eu não conheço, nunca vi nenhuma ação judicial, nem uma ação em tribunal comum ou uma ação no tribunal administrativo por falta de cumprimento deste decreto. E chama a razão o Ministério Público para assumir o controle da situação. Tem que haver alguém que fiscalize as ações, a atuação desta instituição. A Procuradoria-Geral da República é responsável por, em última instância, por chamar à responsabilidade quem não cumpre com aquilo que está plasmado nas normas instituídas neste país. Vamos agora espreitar uma breve pausa e voltamos dentro de instantes para falar sobre os desafios da educação inclusiva no país. Durante a primeira temporada de Saúde e Vida, tivemos a oportunidade de aprender que o conceito de saúde não é só a ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. A nossa saúde e bem-estar dependem de nós. Por isso, nesta segunda temporada, vamos continuar a aprender dicas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Vamos dominar assuntos relacionados com a nossa alimentação, prática de exercícios físicos, prevenção de doenças, saúde materno-infantil. E porque um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos, vamos também refletir sobre algumas normas sociais que têm impacto direto na saúde das mulheres. Portanto, eu convido-lhe a embarcar conosco nesta segunda temporada e vamos aprender a fazer as melhores escolhas e melhorar ainda mais a nossa saúde. Conte consigo! Bem-vindos ao segundo bloco.
A Estratégia de Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020-2029, aprovada através da Resolução nº 40/2020, preconiza o acesso e retenção de alunos com deficiência física ou necessidades educativas especiais no sistema educativo moçambicano. Aliado a esta estratégia está o Decreto 53/2008, de 30 de dezembro, que obriga a reestruturação arquitetônica das infraestruturas escolares de modo a torná-las inclusivas. A lei existe, mas na prática, pessoas com deficiência ainda encontram resistência na inclusão efetiva ao sistema de ensino. Uma investigação feita pelo Media Lab constatou que no país existem apenas 4 escolas primárias especiais públicas e estas estão localizadas nas grandes cidades. E para o ensino secundário, somente existem 2 escolas que se consideram inclusivas. No entanto, as infraestruturas existentes no local não respondem às necessidades dos alunos com deficiência ou necessidades especiais educativas. Não existem professores e nem material específico padronizado. Imperfeições no sistema educativo que condicionam o processo de ensino e aprendizagem de cerca de 216 mil crianças e jovens com deficiência no país. Veja agora histórias de pessoas que, devido a limitações físicas e mentais, encontraram barreiras na concretização de um dos seus direitos, o direito à educação. Simeão tem 11 anos de idade e faz parte do grande número de pessoas cujas condições físicas e mentais foram usadas como imperativos para a sua exclusão no processo de ensino e aprendizagem. A história do Simeão é contada por sua mãe Felizarda, com a qual reside no bairro do Intaca. Quando completou 5 anos, então nos chamaram lá no Hospital Central, disseram que para ter o filho, ele tem paralisia cerebral. Ele há de demorar a andar, a demorar a falar. Todo o processo dele será muito lento. A mãe do Simeão até tentou, mas nenhuma escola aceitou o Simeão. Quando completou 6 anos, eu fui numa escola. Cheguei lá para matricular a ele. Então lá disseram que crianças assim, eles não podem receber, não tem como ensinar. E quando finalmente encontrou uma escola que pudesse integrar o Simeão, mais uma barreira colocou-se na dianteira. Até que fui atrás, mas lá, por causa dos valores, eu não tenho condições para pagar. Uma escola que eu encontrei estava a 7.000 mensalmente. E escolar, já esse dinheiro eu não tinha como pagar. Simeão é apenas um rosto da situação vivida por outras 138.867 crianças e jovens em todo o país. Desde a formalização da educação inclusiva em 1998, precedida com um projeto piloto denominado Escolas Inclusivas, o país conta com 4 escolas públicas para pessoas com deficiência. Escolas construídas no período colonial que em 1975 foram nacionalizadas. O que significa que em 24 anos Moçambique não construiu escolas para pessoas com deficiência e ou necessidades educativas especiais. Pessoas com deficiência em Moçambique, com idades entre 5 e 24 anos, prescrevem um total de 215.710 habitantes. Deste número, apenas 76.843, cerca de 35,6%, estão abrangidas pelo Sistema Educativo Nacional e, para o resto, o direito à educação ainda é uma incógnita por se desvendar. As 4 escolas de educação especial encontram-se distribuídas da seguinte forma: 2 na cidade de Maputo e 2 na província de Sofala. E para auxiliar as escolas, foram criados em 2011 3 centros de recursos de educação inclusiva de nível regional. Um na província de Gaza, para integrar pessoas com deficiência na região sul, outro na província de Tete, para pessoas da zona centro, e o último na província de Nampula, para a região norte. As condições do ensino para pessoas com deficiência no país refletem uma verdadeira pirâmide invertida.
é que quanto mais avançado o aluno estiver, mais reduzidas são as condições para o seu enquadramento. Se para o ensino primário se tem 4 escolas públicas e 3 centros, no ensino secundário não existem escolas para educação especial. Apenas as escolas secundárias Josina Machel e Solidariedade são as formalmente indicadas para integrar alunos com deficiência e ou necessidades educativas especiais. Já no ensino superior, nenhuma das instituições, quer públicas ou privadas, estão adaptadas a pessoas com deficiência. Não obstante, existem também as escolas privadas. Estas, para o ingresso, os valores a pagar variam entre 4 a 6 mil meticais mensal. A Escola de Educação Especial número 1 é uma das escolas públicas que leciona alunos com deficiência auditiva. Conta com cerca de 6 salas de aulas para albergar cerca de 80 alunos do ensino primário assistidos por 12 professores. David Nhantumbo, diretor da escola, fala dos desafios que a instituição tem para tornar o ensino a pessoas com deficiência auditiva mais produtivo. Um dos grandes desafios que neste momento a escola enfrenta é ter gramática de língua de sinais. Esta gramática vai mostrar como é que funciona esta língua. Sem este instrumento, trabalhamos com muita dificuldade. Não há ainda padronização em termos do funcionamento desta língua no que respeita ao seu funcionamento. Juvencio é um jovem com deficiência auditiva e encontra-se a frequentar a 12ª classe na escola secundária Josina Machel. Segundo Juvencio, nada é fácil, mas o esforço por ele empreendido faz-lhe prevalecer. Os professores não dominavam bem a língua de sinais. Havia separação dos alunos surdos e ouvintes. E nós reprovávamos. Poucos alunos surdos conseguiam passar. O sentimento era muito triste para nós. Depois apareceu outra situação que é de Covid, que fez com que nós tivéssemos muitas barreiras em termos de acesso ao material de ensino e interpretação. A nossa equipa dirigiu-se à escola secundária Josina Machel a fim de perceber o nível de preparo da escola para integrar alunos com deficiência. À luz do Decreto 53/2008, de 30 de dezembro, que insta a reestruturação arquitetônica das infraestruturas escolares de modo a torná-las inclusivas, fizemos uma comparação entre as obrigações plasmadas na lei e as condições existentes no local. Pese embora a escola secundária Josina Machel tenha a responsabilidade formal de integrar alunos com deficiência, especialmente deficientes auditivos, a semelhança de todas as escolas do país, não obedece os critérios descritos no decreto-lei. Por exemplo, as rampas não dispõem de um duplo corrimão em ambos os lados. Nenhuma casa de banho, tanto feminino quanto masculino, possui medidas mínimas de 2,20 metros por 2,20 metros, permitindo o acesso por ambos os lados da sanita. No interior da escola, não existem sinalizações para direcionar deficientes visuais e auditivos. A área desportiva é o reflexo mais íntimo de como o mundo é pensado e construído sem ter em conta as pessoas com deficiência. Em conversa com o diretor da escola, ficamos a saber que passamos a ter um número considerável no ano 2012, que chegamos a ter 87 alunos. E este número foi crescendo, que hoje em dia contamos com 202 alunos com deficiência auditiva. Acerca das condições existentes na escola para integrar alunos com deficiência, o diretor argumentou nos seguintes termos. Não diria que a escola secundária José Machel é uma escola com características especiais para esse efeito. O ideal que nós devíamos ter professores especializados na língua de sinais para cada uma das disciplinas,
Aí o processo, íamos dizer, que estaria a ocorrer dentro das condições normais. O ideal era nós termos um plano curricular específico para esses alunos. Para quem concluiu o ensino secundário geral, considera-se vitoriosa. Lúcia tem deficiência visual e, neste momento, encontra-se a frequentar o 4º ano no ensino superior na Universidade Eduardo Mondlane. A terminar a 12ª classe foi uma grande vitória porque, na verdade, as dificuldades que passávamos, o que eu passava lá, eram tantas, porque o mais essencial, que era o material, não tinha disponível nem em braille, nem no formato eletrônico. As dificuldades para a Lúcia estão presentes desde o local onde reside, nas escadas para o acesso à sala de aulas, até no material didático. Enfim, em todas as áreas. Começando aqui na residência, por exemplo, só para ir passar as refeições no refeitório, era tão difícil para mim que tinha que ir com alguém sempre, alguém que me acompanhava, mas indo para a faculdade, começando pela infraestrutura também, é a mesma condição que havia na minha escola secundária. Não tem, para o meu caso, nenhuma adaptação, né? Está tudo normal, não tem nenhuma coisa a mais que me possa ajudar. E quanto às aulas, tive também mais dificuldades no início, a mesma dificuldade que eu tive na escola secundária, acesso ao material. As barreiras enfrentadas pelo Simeão, Juvencio, Lúcia e tantas outras pessoas com deficiência prevalecem em meio a políticas de educação inclusiva, que são criadas e aprovadas pelo governo. E a pergunta que não se quer calar é: o que está a falhar? A busca por uma resposta nos levou até o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, órgão responsável pelo setor da educação no país, com vista a apurar de perto os condicionalismos por detrás da não reestruturação das infraestruturas escolares. Até o fecho da nossa reportagem, a representante daquela instituição disse não ter ainda permissão para falar sobre o assunto. Mesmo diante de inúmeras barreiras no ensino, Júlio não se desviou do recinto escolar, não mais como aluno, e sim formador. É na carpintaria da escola especial, onde frequentou o ensino primário, que Júlio dirige as atividades junto de outros alunos com deficiência auditiva. Até 11ª classe. Estou a ensinar os surdos para aprender a profissão de carpintaria. Júlio deixa claro que a carpintaria foi a única alternativa mais próxima que a vida lhe ofereceu para demonstrar as suas habilidades. Há muito tempo vi o meu vizinho tinha uma oficina de carpintaria, então eu voluntariei de aprender a carpintaria, depois ajudar os surdos a seguir esta profissão. Apesar de Moçambique ser signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência desde 1999, a educação inclusiva ainda precisa ser pensada em todos os aspectos da vida escolar. Para o efeito, é pertinente que se faça uma reestruturação do sistema educativo como um todo. Chegamos ao fim desta edição. Acompanhe próxima segunda-feira mais uma edição do programa Janela de Integridade. Foi um prazer tê-lo como companhia. Até uma próxima vez.